Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos que são em boa parte educacionais, mas também tem muito de análise de papéis. Isso porque já na nossa análise cenário número 14, nós constatamos que a Copel, ao longo de 2021, teve um dividend yield de 22%. O que será que a gente não está enxergando para essa companhia? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, se entender pelo seu like, também o seu dislike é interessante para nós. Faça o seu comentário, sua pergunta, para que se possa direcionar o conteúdo desse canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. O nosso vídeo de hoje advém de duas postagens feitas por dois dos nossos colaboradores, o Strato 765 e o Lucas Vieira Júnior. Em particular, o Strato 765, ele faz a seguinte solicitação: poderia trazer a Copel em outro vídeo? Copel é a única elétrica que tenho investido, mas quero começar a investir em alguma outra empresa de transmissão como a Taesa. Então, essa é a postagem do 765, pedindo para que a gente traga em algum vídeo algumas considerações sobre a Copel. O Lucas aqui, no caso, Lucas Veras Júnior, nos pede o seguinte: seria muito interessante se você pudesse trazer em um vídeo similar, que é um vídeo que nós temos juntando várias elétricas, mas ele faz um pedido aqui para a Copel também, a Transmissora Paulista e a Taesa. Na realidade, eu vou fazer esse vídeo específico sobre a Copel e num próximo vídeo eu trago todas elas dentro de um bojo para que se possa estabelecer parâmetros mais assertivos de comparação. Para fins desse estudo, eu fui buscar os dados das demonstrações financeiras da Copel, que trazem são os dados intermediários, no caso trimestre a trimestre, até o terceiro trimestre de 2021. Até porque, ao final desse mês de janeiro, sairão os dados da companhia relativos ao quarto trimestre e aí então serão as demonstrações financeiras do exercício todo. Da mesma forma, lá quando vier vai vir sobre a forma de relatório de administração e demonstração financeira. Aqui no caso, eu estou pegando da Copel de todo o 2020, assim como eu fiz o mesmo, o relatório de administração e demonstrações financeiras de todo 2019. O que significa isso? Primeiro, uma coisa que me chama muito a atenção às vezes é que em muitas considerações se pega às vezes só a apresentação de resultados, às vezes se pega o conteúdo que a própria companhia ela divulga pelos seus canais ou até ela divulga dentro do seu site de relações com investidores, mas a gente gosta muito de fazer o seguinte: ir lá nos relatórios, trazer os dados de lá e mostrar para você que você veja de onde nós tiramos e por que nós chegamos a essas conclusões. Não é algo que a gente constrói simplesmente por um feeling que nós temos e por uma forma de comunicação que às vezes pode ser facilitada, mas por outro lado a gente questiona. Não estou dizendo que outros façam isso, só quero dizer que às vezes a gente fica questionando a origem do dado. Então eu trago para você sempre a origem do dado para você saber como é que eu construí até chegar numa posição que eu possa dizer alguma coisa sobre determinada empresa. E aqui no caso a Copel. Então nós vamos pegar de 2018 até 2021, terceiro trimestre. Mas vamos começar aqui pelas demonstrações financeiras intermediárias da Copel, indo aqui para os balanços patrimoniais. Um pouco mais aqui embaixo eu vou rolar a tela para ficar mais claro para nós. Nós podemos verificar que a companhia traz o seu patrimônio líquido. O patrimônio líquido nos interessa muito, porque é o seguinte: é com base nele que nós calculamos o valor patrimonial por ação. Então aqui é necessário multiplicar por 1000, porque o patrimônio líquido da Copel é registrado até o terceiro trimestre 21 bilhões e 500 milhões aproximadamente. E aqui no site de relações com investidores da companhia, nós temos o total de ações que a companhia possui. Então, aproximadamente 2,7 bilhões de ações. Sendo que dessas ações você pode enxergar aqui os percentuais para ordinárias, tem preferenciais de classe A e tem as preferenciais de classe B. Então note aqui que
as ordinárias, a companhia tem no total em torno de 1 bilhão e 54 milhões de ações. E de preferenciais de classe B, 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente. E apenas 3 milhões de ações preferenciais de classe A. Evidentemente que por ter uma quantidade menor, essas ações preferenciais classe A vão ter uma liquidez menor em termos de mercado. Mas neste momento o que nos interessa é o número total de ações, 2 bilhões e 700 milhões aproximadamente. E esses dois dados nós já podemos transportar para cá. O que nós vimos lá no balanço, demonstrativo trimestral, seja 21 bilhões e meio de patrimônio líquido e um total de ações de 2 bilhões e 736 mil. Com isso, já é possível que nós tenhamos uma ideia sobre o valor patrimonial por ação. Porque daí, neste caso, o que nós fazemos é dividir o patrimônio líquido pelo total de ações, então nós teremos um valor patrimonial por ação de 7,88. E agora traduzindo, fazendo a interpretação disso, significa que cada ação que você adquire no mercado da Copel, ela vale, em termos de patrimônio líquido da companhia, R$ 7,88. Observe que, quando nós tomamos o demonstrativo de resultados do exercício de 2019, que no caso apresenta o seu dado, junto com ele vem o dado de 2018. Então, nós sabemos que o lucro líquido da companhia, da Copel, em 2019 foi de 2 bilhões e 62 milhões aproximadamente, ao passo que em 2018 foi de 1 bilhão e 444 milhões aproximadamente. Da mesma forma, quando nós olhamos para as demonstrações de resultados de 2020, então nós temos, repetido aqui, 2019, acabamos de ver, 2 bilhões e 62 milhões, e já em 2020, veja, deu um salto aqui bastante significativo para 3 bilhões e 900 milhões. Evidentemente que aqui houve algum fato não recorrente. E, de certa forma, a proveniência de resultados dessa maneira você pode encontrar, por exemplo, aqui nesse parágrafo, está na página 80. Diz assim, ó, em 18 de 8 de 2020, foi realizado com êxito o leilão para a venda de ações da Sercontel S.A. Telecomunicações. Em outubro de 2020 foi assinado o contrato de compra e venda de ações pela Copel e pelo comprador. Bordou o fundo de investimentos em participações multiestratégia. Em 27 de 10 de 2020 e 7 de 12 de 2020, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CAD e a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, respectivamente, aprovaram a transação. E aí qual foi a decorrência disso? Está aqui nesse parágrafo. No dia 23 de 12, a Copel recebeu o montante de 1 bilhão e 500 milhões aproximadamente pela venda do ativo, vendeu a sua parte de telecom, a Copel Telecom. E esse valor foi registrado integralmente como receita do resultado do exercício de 2020. Então é daqui que a gente consegue ver que deu aquele salto ali dentro do lucro líquido da companhia. E agora você pode ver aqui, ó, nas demonstrações de resultados dos períodos dos 3 meses findos até 30 de setembro de 2021, você pode ver, até tem um comparativo aqui do lado, mas o que importa é o lucro líquido da companhia nos primeiros 3 meses. E a gente encontra o lucro líquido da companhia expresso aqui nessa linha aqui. Lucro líquido do período e o valor do lucro líquido aqui 2.829. Então você veja que está quase 1 bilhão abaixo do resultado do lucro líquido anterior, aquele que nós computamos. Então ele teve aquele salto ali, quando na verdade ele não é um valor regular da companhia. Então vamos transpor agora para a tabela esses lucros líquidos. Então nessa linha que eu marquei em vermelho para você, é possível ver então lucro líquido de 2018, 1 bilhão e 400, depois em 2019, 2 bilhões e 62 milhões, aqui com aqueles acréscimos que nós já demonstramos, então um salto muito significativo, e até o terceiro trimestre de 2021, 2 bilhões e 800 milhões aproximadamente.
E fizemos o mesmo para a receita líquida. Então, desde 2018, aqui 14 bilhões, quase 15 bilhões em 2018, 15 bilhões e 800 milhões em 2019. Já aqui diferente, veja, 18 bilhões e 600 milhões, veja o salto que dá desses 15 para os 18. E agora, voltando para uma regularidade, 2021, a companhia até o terceiro trimestre com 17 bilhões e 300 milhões aproximadamente. Lembrando que de 2020 a 2029, muito provavelmente, por conta do período pandêmico, né, nós tivemos aqueles acréscimos que nós já vimos de IGPM e IPCA, então isso evidentemente que reflete nessa receita líquida da companhia. E com base nos lucros líquidos e nas receitas líquidas, nós podemos então fazer as estimativas do crescimento médio composto da companhia, aqui no caso receita líquida de 2018 a 2020, porque ela foi um pouco menos impactada, então o crescimento médio composto anual aí de 11,70. Por outro lado, o crescimento médio composto do lucro líquido, já com um crescimento mais significativo de 37,34, só que nesse caso nós pegamos o ano de 2021, porque daí nós conseguimos, dessa forma, fazer uma estimativa para a receita líquida em 20 bilhões e 800 milhões aproximadamente para o exercício de 2021, veja que 2021 está aqui marcado, e um lucro líquido estimado perto de 3 bilhões e 700 milhões. Dessa forma, com base nesse lucro líquido estimado e com base no total de ações que a companhia possui, nós dividimos esse lucro líquido estimado pelo total de ações, então nós podemos ter aqui um lucro por ação estimado de R$ 1,36. Aqui, no item 361, lucro e dividendo por ação, aqui relativo ao terceiro trimestre de 2021, você observa aqui que em 11 de março de 2021 foi aprovada uma proposta de reforma integral e consolidação do estatuto da companhia, incluindo, dentre as modificações, houve aqui um desdobramento de ações da companhia, na ordem de 1 para 10. Então, uma ação se tornaram 10 ações. Mas o que importa aqui está nesse quadro aqui de baixo, realizado por uma diluição aqui de 30 de 9 de 2020, já ajustados, que é o lucro líquido básico diluído por ação atribuída. Então ele está aqui nessa parte, porque o outro aqui é o valor que tinha e depois houve o desdobramento, então se torna aqui 97 centavos para ações ordinárias, vou marcar aqui para você para ter o acompanhamento correto, R$ 1,31 para ações preferenciais classe A e R$ 1,07, R$ 1,77 aproximadamente, R$ 1,07, R$ 1,08 para ações preferenciais de classe B. Observe aqui, então, que aqueles valores lá em lucro por ação foram transpostos para cá, que é a estimativa do que a gente pode projetar para 2022, por exemplo. O nosso cálculo aqui, considerando todas as ações, R$ 1,36. Então observe que se nós aplicarmos o mesmo fator que nos levou para esse lucro líquido, nós vamos ter aqui, então, o que nós estimamos em lucro líquido por ação. Veja que ele se aproxima, de alguma forma, bastante até do valor que nós calculamos no geral. E para seguir a nossa análise, vamos aqui, onde está preço da ação. Preço no dia de hoje, 14 de 1 de 2022, então as ordinárias a 5,75, as preferenciais classe A a 35,79 e as preferenciais classe B a 6,33. Com isso, nós podemos calcular o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. E o valor patrimonial por ação nós já calculamos, esse 7,88. E agora nós pegamos o preço que nós trouxemos do mercado, no momento, o preço está aqui, e dividimos esse preço pelo valor patrimonial por ação. Assim nós obtivemos estes valores. Lembrando que você, que já acompanha o canal, sabe que quando está abaixo de 1 é um sinalizador de que a ação possa estar barata. Então o nosso cálculo aí para a ordinária, 73,
o nosso cálculo para ação preferencial classe A, 4,54, veja como ela se destoa, mas em compensação dei uma olhada no preço dela, está 35,79. E para preferencial classe B, 80. Então isso significa que a ordinária e a preferencial classe B estão abaixo do valor patrimonial, indicando que essas duas ações possam de fato estar barato. Da mesma forma, se nós pegarmos o preço da ação, que está aqui agora, e dividirmos pelo lucro por ação, que nós também já calculamos, o lucro por ação está aqui. Deixa eu limpar aqui só para ficar mais claro para nós. Aproveitando aqui a limpeza, então vamos trabalhar nesse quadrado aqui. O que nos interessa é o lucro que nós estimamos aqui por ação. Você pode utilizar esse ou esse que eu coloquei mais aqui à direita. Mas aqui era só para termos a referência. Bom, mas agora nós vamos fixar o preço, o lucro por ação que nós calculamos, lucro líquido dividido pelo número de ações. E vamos fazer o seguinte. Vamos tomar o preço da ação e vamos dividir pelo lucro líquido dividido pelo número de ações. Então dividimos este valor por aquele lá, uma divisão que vai acontecer aqui. Com isso, nós obtivemos aqui, por exemplo, o preço da ação dividido pelo lucro pela ação, pelo valor que nós calculamos, no caso aqui da ação ordinária, em R$ 4,21. No caso da preferencial classe B, 4,63. Deixa eu marcar melhor essa setinha, 4,63. E na ação preferencial classe A, 26,18. E o que significa isso? Significa o tempo que vai nos retornar em função do valor que nós investimos. Aliás, do preço que nós compramos a ação. Então, por exemplo, se nós investirmos ali na ação ordinária, o que vai acontecer? Vai nos retornar em 4 anos e 4 meses aproximadamente. Se nós, por exemplo, investirmos na preferencial classe B, nos retornará em um pouco mais de 4 anos e meio, 4 anos e 8 meses. Se, por exemplo, nós investirmos na preferencial classe A, então vai nos retornar em 26 anos. E agora você já consegue ver como isso pode se ajustar à nossa intenção de investimento. Aqui eu trouxe como referência o payout médio do site Status Invest. Tendo a AGF, ele deu valores maiores do que esse, mas eu preferi pegar o demais só para ser conservador, mas eu posso trocar depois pelos do AGF para a gente ver como é que fica. Então isso significa o seguinte, que se eu aplicar esse payout médio sobre o valor, o lucro líquido dividido pelo número de ações, tendo esse payout é o quanto então a companhia me pagaria ou nos pagaria em termos de dividendos reais, em proventos reais, que está aqui. No caso, para esse payout, 37,92%, então na ordinária nos pagaria 37 centavos, na preferencial classe A 50 centavos e na preferencial classe B 41 centavos. Já no payout médio AGF, então 55% para a ordinária, 55% para a classe preferencial classe A e 65% para a preferencial classe B, você receberia lá na ordinária 54 centavos, na preferencial classe A 72 centavos e na preferencial classe B 70 centavos. Mas, considerando a parte mais conservadora, observe que o seu dividend yield ficaria conforme esta coluna aqui, que é simplesmente a divisão desse valor em função do valor pago pela ação. Ou seja, o dividendo que você recebe dividido pelo valor pago pela ação. Então o dividend yield agora, para as ordinárias 6,46, para as preferenciais classe B 6,45 e para as preferenciais classe A 1,39%. Se nós utilizarmos o payout AGF+, então observe que já passa para 9,36 aqui nas ordinárias, 2,02 nas preferenciais classe A, mas se você pode olhar lá no site que vai dar em torno de 11% nas preferenciais classe B. Então fica a pergunta, como é que se chega nesses 22% de proventos que aconteceram no exercício de 2021?
Na página 8 você tem aqui o item 41, ativos mantidos para venda e operações descontinuadas. Então foi feita a venda, aqui te conta toda a história, né? Em 15/7, por meio de fato relevante, comunicou, né, que ia fazer, ia ter descontinuidade na Telecom. Dia 16/9, comunicou o conselho que autorizou aqui, ó, o leilão. Em 9/11 ocorreu a sessão pública, foi uma sessão, né, que aconteceu, de leilão relativo à alienação de 100% então, da Telecom. No dia 14/1 foi celebrado o contrato pela vencedora, que foi essa Bordeaux Participações S.A. E aqui vem o mais importante, que está neste parágrafo aqui, que eu vou marcar para você. No dia 13/8, então aqui nós já estamos no terceiro trimestre de 2021, houve a conclusão da operação de alienação, do fato relevante, esse que foi citado ali anteriormente. Mas o que importa aqui é o seguinte, está aqui nesse item. Além disso, nessa data, então, no dia 13/8, houve o recebimento do valor atualizado de 2,5 bilhões aproximadamente, que foi a venda de 100% das ações da Copel Telecomunicações. E se você agora for olhar o fluxo de caixa da companhia, você vai olhar aqui, ó, na parte que fala do fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento. Note aqui que a gente não quer que ele seja positivo. E aqui ele está, porque normalmente quando ele é positivo é porque se sacou de alguma aplicação ou fez a venda de algum ativo. E você vai ver aqui nesse item que consta o valor, então, né? É o caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas, que são os 2,5 bilhões, aqueles que nós citamos no item anterior. E qual foi a consequência, então, deste item? Você vai encontrar aqui no fluxo de caixa das atividades de financiamento, que a gente sempre quer que seja negativo, mas note como ele é alto aqui. Ele é de 3 bilhões. Significa que grande parte aqui houve o pagamento, então, nesse item que eu vou mostrar para você, 2 bilhões e 400 milhões aproximadamente em dividendos e juros sobre capital próprio. Isso é que fez com que os proventos pagos pela companhia, então no exercício de 2021, saltasse para um dividend yield de 22%. Então agora você já sabe qual é a origem desse dividend yield elevado. Mas lembre-se que a companhia não vai vender Telecom todo ano para chegar nesses níveis aí de proventos a serem pagos. Assim, nós entendemos que é mais confortável você, se for entrar na companhia, considerar esses proventos para as ordinárias e para a preferencial classe B, sendo que a classe A você já viu, não é proveitoso, levando em consideração o seguinte, que ainda existe a estimativa feita pelo AGF+, e que são menos conservadoras, lhe propiciando aí proventos para as ordinárias de 9% ou para as preferenciais classe B de 11%, ou seja, metade do que aconteceu em 2021, mas nós aqui preferimos continuar numa visão mais conservadora. Mas aí entre 6 e 9 você está estabelecendo uma métrica bastante ajustada para receber o dividend yield da Copel. E evidentemente a Copel é uma boa companhia para investimento, tem um projeto bacana, a gente não falou sobre ele aqui, não, o vídeo não foi suficiente para isso, mas é importante que você não caia direto nessa visualização específica para o dividendo aí de 22%, porque isso não é uma realidade da companhia, não é uma normalidade da companhia. Aliás, é até bem abaixo disso, eu ficaria lá pelos 6%. A partir daí você já tem condições agora de fazer uma melhor escolha e verificar outras companhias que possam até estar pagando um pouco mais de proventos na sua percentualidade no mercado. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like, seu dislike também é importante para nós. Faça o seu comentário, sua pergunta, como aconteceu, para que a gente possa responder de uma forma bem mais assertiva. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição. E aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!